Amado Pai de misericórdia, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vivifica as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, santifica as nossas almas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ti agora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós agora. Ô Senhor da glória, venha sobre nós agora, venha sobre as nossas vidas, vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, santifica-nos, Senhor, santifica as nossas almas. Senhor da glória, nós clamamos por Ti nesta noite. Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa vida, 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 aleluia, 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 Senhor da glória, Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor, aleluia, glórias, aleluias, nós Te adoramos, Pai, nós Te adoramos, aleluia, Jesus, nós Te adoramos, Divino Espírito Santo. Senhor da glória, Senhor da glória, Tu és a razão da nossa vida, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou, porque um dia o Senhor nos chamou, porque um dia o Senhor nos resgatou, Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para buscar a Tua presença, Senhor, para buscar a Tua face, para buscar a Tua direção, a Tua orientação para as nossas vidas, para honrar, para glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Senhor, nós queremos Te exaltar, nós queremos Te glorificar, nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai, através das nossas vidas. Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, tenha misericórdia de nós. Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, nós clamamos por Ti nesta noite, nós clamamos por Ti nesta noite, nós clamamos, Senhor, porque nós queremos, Pai, que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos, que o nosso querer seja o Teu querer, e que a nossa vida, Senhor, seja a Tua vida. Venha, Senhor, na força do Teu poder, venha falar conosco nesta noite, continue falando, continue falando, continue falando aos nossos corações, e é neste poder e nesta autoridade que paralisamos toda e qualquer tipo de ação das trevas no nosso meio, pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que é no sangue da aliança, amarramos e acorrentamos a força de Satanás e seus demônios que se alojaram aqui, que foram mandados contra nós. Nós amarramos e acorrentamos agora e Te dizemos: diabo, retroceda, bata em retirada, aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz, aqui reina a luz, aqui reina a luz, aqui reina o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso paralisamos toda a ação das trevas e ordenamos que todo mal saia em nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no sangue da aliança. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, podemos sentar. Nós podemos ir abrindo a nossa Bíblia na carta de Paulo, na carta de João, na primeira carta de João, 1 João.
primeira carta, primeira epístola de João. É lá no finalzinho da Bíblia, não é Evangelho de João não, 1 João. Deus continua nos alertando e falando conosco a respeito de algo que é fundamental para a sua vida, que é fundamental para o corpo de Cristo, que é fundamental para a igreja. Estava conversando com a pastora, já desde a época do retiro, ela já tinha conversado comigo, para estar trazendo uma parte daquilo que a gente estudou lá no retiro. E nós estudamos, tivemos a base, o tema do retiro foi a unidade. Deus deu esse tema para nós, e o tema do retiro foi a unidade. E a base que Deus deu foi a epístola de João, a primeira epístola de João. E é interessante, porque muitas vezes nós escutamos aquilo que Deus acha importante, nós ouvimos, aceitamos a palavra de Deus, concordamos com a palavra de Deus, achamos que é algo importante realmente, porém quando se trata nessa questão da unidade, nós sempre achamos que isso é algo que os outros devem fazer. Nós sempre achamos que isso é algo que a liderança da igreja deve fazer. Que o irmão que tem essa ou essa autoridade ou essa responsabilidade, que o professor da escola bíblica deve fazer, que os líderes do grupo devem fazer. Nós sempre achamos que isso não se refere a mim, não se refere à minha atitude, que eu não tenho nada para fazer. Afinal de contas, eu não odeio ninguém. Afinal de contas, eu não desejo mal de ninguém. Então achamos que isso sempre se refere a outra pessoa. Mas a palavra de Deus diz que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Quem aqui pertence ao corpo de Cristo? Diga amém. Acho que a grande maioria. Alguém falou lá, repetiu lá atrás. Tem gente lá também do corpo de Cristo, com certeza. Se você pertence ao corpo de Cristo, isto aqui que a palavra de Deus fala se refere a você. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. E um corpo, ele é formado por membros. E um corpo, para ele estar saudável, ele tem que estar unido. E os membros concordando nas ações que o corpo vai realizando. Saudável. Um corpo não pode andar, o braço querer andar para um lado, o outro braço querer andar para o outro lado. Um pé querer andar para frente, uma perna, e a outra perna querer andar para trás. O estômago fala, hoje eu não estou com vontade de funcionar. Estou de férias. Hoje eu não estou com vontade de funcionar. Né? Ou o pulmão fala, não, hoje eu estou muito cansado, respirei muito a vida toda, vou tirar uma folga aqui de uma meia hora. O que acontece se você ficar meia hora sem respirar? Morre. Faz o quê? Parada respiratória, para tudo. Já morreu faz tempo. Então morre. Então, o corpo tem que estar funcionando em unidade. A palavra de Deus diz que a igreja é o edifício de Deus. A igreja é o edifício de Deus. Então ela é formada por cada tijolinho, por cada parte que compõe um edifício. Ela é um edifício de Deus. Se você é da igreja de Jesus, você faz parte deste edifício. E você tem que cumprir o seu papel ali. Se esse edifício
Se aqui essas paredes não estivessem rejuntadas, não estivessem sustentadas por fundação, por colunas, por pilares que estão aqui, se não tivessem vigas travando aqui em cima, se não tivesse cimento nesses tijolos, essa construção iria parar de pé? Não iria parar de pé. Agora, cada parte desta edificação é uma parte do corpo de Cristo, é uma parte da igreja. E se você é um cristão, você está inserido nisso. Você não está fora disso. Não ache que isso é para a mão fazer, olha, para o pé fazer, é para a boca fazer, é para a orelha fazer, mas não é para eu fazer. Isso não compete a mim, mas compete a você sim. O que Deus nos chama aqui sobre a unidade, compete a cada parte do corpo de Cristo, não importa qual seja a sua função. Não importa qual seja a sua parte na edificação. Isso comporta a cada um de nós, a cada um de vocês. E nós aprendemos no retiro com as crianças no último dia. Aprendemos bastante, já comentamos aqui. Mas apesar de falarmos da unidade o tempo todo, mas no último dia quem nos ensinou foi as crianças. Porque parece que bate um desespero, né? Chega na véspera de terminar o retiro, bate um desespero em todo mundo. Então o pessoal já começa a fazer as malas, já começa tudo, já quer pôr tudo no carro, quer na primeira hora, falou amém, sai correndo. Que não vem nem o pó. Dá um desespero, dá um comichão em todo mundo, fica todo mundo assim agitado. Parece que Deus não tem mais nada para falar. Deus não tem mais nada para dizer. E Deus falou muito forte conosco naquela manhã, através das crianças. Começou assim, né? Eu acordei, eu estava descendo, estava a neta da pastora Azusa, a Isabela, né? Chorando, que nem uma louca lá no quarto. Eu passava na porta, né? Aí eu tive que falar com ela. Estava lá chorando porque ela não queria ir embora. Ela não queria ir embora. E a Gisele tentando falar com ela, tal, ela não queria ir embora. Eu falei, não, mas ainda não é agora, ainda tem tempo, ainda a gente ainda vai tomar café, depois a gente ainda vai ter o culto, depois ainda você vai ter atividade com as crianças, tentando acalmar a menina lá, né? Mas ela estava meio inconsolável, porque ela sabia que depois ela ia embora. Aí depois a gente ia começar o culto, chegou a Eduarda, a Maria Eduarda, né? Filha da Nádia. E ela falou assim, olha, chegou para a pastora Ana Paula, né? E a gente estava ali na frente, eu queria morar eternamente aqui. E o resto do povo tudo preocupado, né? Com as malas, com isso, com aquilo, ir embora, vamos terminar. Todo ansioso. Já preocupado com o que tem que fazer, o que não tem para fazer. Todo mundo já com a cabeça fora dali. Aí chegou, depois não sei quem foi que falou, acho que foi o Samuel, não sei quem que foi. Falou que queria, o Daniel. Eu queria ficar 40 anos aqui morando nesse lugar. E chorando. E era uma coisa que Deus tinha falado no meu coração de manhã. Depois de a gente falar tanto a questão da unidade, né? Ele falou assim, é assim. Por isso que Deus fala, e hoje a gente estava lendo no culto doméstico, justamente esta passagem lá em Lucas, que Deus fala que para você entrar no reino de Deus, você tem que se tornar como uma criança. Porque eles não estavam nem aí preocupados com o que tinham para fazer lá fora. Eles não estavam nem preocupados, estavam preocupados em desfrutar daquele momento, aquela oportunidade que Deus tinha dado, aquela presença de Deus ali naquele lugar. Estavam ali satisfeitos, para eles aquilo podia ser eternidade ali. Aí quando Deus fala que nós temos que aceitar o reino dele, as coisas dele como uma criança, é porque ele deseja que a gente deixe tudo para lá e foque naquilo que é principal, foque naquilo que é essencial. Deus ainda tinha coisa para falar conosco e falou poderosamente. E uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. Outra coisa que me veio à mente foi aquela história de Maria e Marta.
Nós conhecemos a história de Maria e Marta, eram irmãs. Quando Jesus veio para se hospedar com elas, Maria se deitou nos pés de Jesus e ficou lá, nos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar, escutando o que Jesus tinha para falar. Ela se esqueceu de todo mais. Todo o resto não importava. Se o feijão estava no fogo, não importava. Se tinha feijão no fogo, também não importava. Ela estava ali naquele momento, ouvindo aquilo que realmente era a vida, bebendo a água da viva, aquilo que podia matar a sede da sua alma, não a sede do seu corpo. Agora Marta, também crente, não que ela não fosse crente, mas ela estava lá, preocupada com isso, com a casa, com a arrumação, com aquilo, como é que vai ficar, como é que não vai ficar. Ela estava toda preocupada com essa parte, que é necessária, mas ela se incomodou, porque Maria estava lá nos pés de Jesus, ainda foi lá reclamar. Jesus, manda Maria vir me ajudar. Ou eu aqui sozinha, aguentando aqui o tranco sozinha. E a Marta estava fazendo para Jesus. Só que Jesus falou, não, Maria, não Marta. Maria escolheu o quê? A melhor parte. O resto é o resto. Se a casa está arrumada, tudo bem. Se não está arrumada, tudo bem. Porque neste momento, o que importa é o que eu tenho para falar. Neste momento, o que importa é o que Jesus tem para falar para você. Então Deus nos deu ensinou a gente com as crianças naquele dia. Ficamos preocupados com tantas coisas. Ficamos ocupados com tantas coisas. Tantos planos, tantos projetos, tantas ambições, tantos afazeres, que nós esquecemos daquele que pode saciar a sede da nossa alma. E muitas vezes esquecemos que, como membro do corpo de Cristo, Jesus fez uma oração muito forte antes dele ser crucificado. Hoje comemoramos aqui a ceia do Senhor, a morte e a ressurreição, né? Quando Jesus entregou o seu corpo ali naquela cruz por amor a cada um de nós, seu corpo, e derramou o seu sangue. Esquecemos da oração que Jesus fez um pouquinho antes dele ser preso, um pouquinho antes dele ser torturado, um pouquinho antes dele ser massacrado, por amor a você e por amor a mim. A preocupação de Jesus naquele momento: rogo, Pai, para que eles sejam um, para que a tua igreja seja um. Eu vou sair deste mundo, mas eles vão ficar. E eu rogo, Senhor, para que a tua igreja seja um. Eu clamo, Senhor, para a tua igreja seja uma. E eu quero ver com vocês essa passagem. Está lá em João, Evangelho de João. Depois a gente volta aqui. Deus está conduzindo de forma diferente. Depois a gente volta aqui. É o 17, nem marquei aqui, mas é o 17. Depois a gente volta para 1 João. (17, 9). Do 9 ao 11. A intercessão sacerdotal de Jesus pela sua igreja. A intercessão sacerdotal, a oração sacerdotal, sacrificial, porque ele ia se entregar em sacrifício por você e por mim, que Jesus faz. Eu não vou ler todas, mas eu vou ler a parte, e não vou ler tudo. Ele fala no 9. Senhor, vamos ler juntos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Não estava orando pelo mundo. Estava orando por você. Estava orando por mim. Pela sua igreja. Por aqueles que confiassem nele, que crescem nele.
Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha o padrão de unidade. Para que sejam um, assim como nós. Você acha que o Pai tem preferência por Jesus ou pelo Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo tem preferência por Jesus ou pelo Pai? Não há preferência, eles são um. Este é o padrão de Deus. Agora, se você tem preferência por esse irmão, por aquele irmão, você está fora do padrão de Deus. Ah, não gosto da pregação daquele irmão. Não gosto do jeito que aquele irmão ora. Olha a divisão, olha aí a preferência. No reino de Deus, no meio da igreja, não há isso. Isso não existe. Você, como membro do corpo de Cristo, não pode se dar vazão a isso, deixar que Satanás te use dessa forma. Porque quem deseja isso é o diabo. O padrão de Deus é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o padrão da palavra de Deus, este é o padrão que Jesus rogou e clamou para a sua igreja. Eu acho um absurdo quando eu escuto alguém falar, não gosto do jeito daquele irmão. Eu me dou bem com todo mundo, não odeio ninguém, mas aquele irmão, deixa para lá, não quero saber. Eu tenho meu grupo, eu tenho minha turma, aquele eu não preciso estar com ele. Não gosto do jeito dele. Não gosto da forma que ele fala. Este não é o padrão de Deus. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você não quer ser um instrumento do diabo, para abalar a unidade que Jesus clamou, não se sujeite a isso. Não se sujeite a esse tipo de atitude. Porque senão você vai estar sendo instrumento do diabo e não instrumento de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Mas aqui na frente ele fala assim, no 20 e 21. No 17 e 20. Não rogo somente por estes que estavam lá, vivos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Olha Jesus falando aqui novamente, dando o padrão de unidade para você e para mim. Olha o padrão da unidade do povo de Deus. E se você realmente quer que o mundo seja alcançado, se você quer que o mundo seja salvo e que as pessoas sejam salvas, você tem que batalhar para isso, obedecer isso que Jesus falou. Porque aqui ele fala, o mundo só vai crer, Senhor, o mundo só vai crer que eu sou teu filho, quando eles estiverem, quando os teus filhos, quando a igreja estiver unida. Olha o que ele fala, a fim de que todos sejam um, e como tu és Pai em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, por isso que o diabo usa. Por isso que o diabo fica colocando essas coisas que aparentemente não são fortes. Não é que eu estou brigando com ninguém. Não é que eu estou rechaçando ninguém. Não estou saindo no braço com ninguém. Mas quando você abre a sua boca para criticar o seu irmão, aí já está a ação do diabo fazendo divisão, fazendo contenda. Quando você abre a sua boca para falar de preferência desse ou daquele,
Ah, não vou muito bem com aquele, não dou muito bem com aquele outro. Já aí está o diabo em plena ação para dividir o povo de Deus. Para impedir que o nome de Jesus seja glorificado, para impedir que vidas sejam salvas, para impedir que vidas sejam transformadas. Não se sujeite a isso. Não se sujeite a esse tipo de coisa. E tenha como padrão a unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você nunca vai ouvir o Pai falando mal do Filho. Você nunca vai ver o Pai reclamando do Espírito Santo. Nem o Espírito Santo falando alguma coisa crítica contra o Pai, nem contra o Filho. Você não vai ouvir. Se você tem algo a falar, procure a liderança da igreja. Procure a pastora. Se tem algo a falar, procure. Mas não faça. Não seja um ponto de discórdia, um ponto de separação no meio da congregação, no meio do povo de Deus. Voltando lá para 1 João, então eu queria ressaltar algumas coisas para reforçar isso que Deus nos fala. Mas nem ouse comentar isso com seu irmão. Nem ouse. Para não dar brecha para o diabo agir. Não ouse. Ser um polo de divisão. Um polo de crítica. Um polo de separação. Um polo de discriminação. Porque Deus não discrimina ninguém. Nós vimos todo o capítulo de 1 João, mas eu vou destacar só algumas coisas que falam sobre a unidade, que não são poucas. Você quer uma prova de que os seus pecados foram purificados? A palavra de Deus te dá a prova. Olha aqui, primeiro, vamos ler aqui, 1 João 1,7. Podemos ler juntos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí a prova de que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Se você mantém comunhão com uns com os outros, com a igreja, com o corpo de Cristo. Ele falou é comunhão só com o pé, só com o dedo, só com a cabeça, só com o nariz, só com o pescoço. Não. É comunhão com uns com os outros. Esta é a prova de que o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Vamos ver mais uma prova de que você está na luz. 9, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Não, é o 9, é o 2, desculpa, é o 2. Capítulo 2, versículo 9 até o 11. Prova de que você está na luz e de que você não está nas trevas. Esta é a prova, é a evidência. A evidência de que você está andando na luz e não está andando nas trevas. Esta é a evidência. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vá. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Abra os olhos. Abra os seus olhos. Não deixe o diabo, que é a treva, cegar os seus olhos.
Quem ama, fala mal. Quem ama, condena. Quem ama, discrimina. Estamos numa campanha mundial aqui, né? Contra a discriminação, contra o racismo. Pleno século XXI. A natureza humana continua se manifestando. A tecnologia é disparada, mas a natureza humana pecaminosa continua manifestando o preconceito, a divisão. Mas nós não estamos falando do padrão do mundo, nós estamos falando do padrão de Deus, o padrão da igreja. E se você anda na luz, se você ama o seu irmão, você não julga, você não discrimina, você não separa, você une, você agrega. Esse é o padrão de Deus, a prova de que você está andando na luz e não está andando nas trevas. Outra prova de que você é filho de Deus e não é filho do diabo. 1 João 3, 10 e 11. Vamos ler. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, qual é a manifestação do filho de Deus e qual é a manifestação do filho do diabo? Pode estar na igreja, pode ser falso. A própria palavra de Deus fala do joio e do trigo. Parece, mas não é. Então, qual é a evidência, a manifestação do filho de Deus e do filho do diabo? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Você que escolhe qual é o irmão? Quem escolhe é Deus. Deus que nos escolheu, escolheu você, escolheu a mim. Escolheu você e a mim. Agora você não vai, ele escolheu a todos nós, se ele nos escolheu como irmão, você tem, independente de qualquer, como seja o seu irmão, aceitar. Se ora bonito, se ora feio, né? Se é bravo, se é manso, né? Se é chato, se fala demais, se fala pouco, se não fala nada, né? Você tem que gostar do seu irmão como ele é, porque é assim que Jesus gosta dele, como ele é. Assim que Jesus gostou de você. Foi assim que Jesus te alcançou, como você estava, como você era. Assim que nós devemos gostar. Esta é a prova de que você é a manifestação de quem é filho de Deus e de quem é filho do diabo. Vamos ver outra prova, se somos da verdade ou se somos assassinos. Se andamos na verdade ou se somos assassinos. É essa a comparação de Deus. Assassino. Forte, mas é essa a comparação que Deus faz aqui na sua palavra. E essa aqui é a epístola do amor. Apóstolo João era conhecido como apóstolo do amor. Então ele dá a receita do verdadeiro amor. Não é de boca para fora, é com ações, com atitudes, com procedimentos. Vigiando aquilo que você fala, aquilo que você diz. Como você age e como você se comporta no meio do povo de Deus e no meio da igreja. 3:15. 3:15 até o 19. Todo aquele que odeia seu irmão é... Está escrito isso aqui? Na minha não está. Tá assim, vamos lá. De novo. Todo aquele que odeia seu irmão é... Você não precisa pegar nenhum revólver aqui e matar seu irmão. Eu odeio o irmão, vou matar, não. Não é isso que ele está falando. Mas o ódio, ele provoca vários tipos de reações, como nós temos falado aqui. O querer e a vontade. E o empurrar para lá. O dividir. O separar. Né? Todo aquele. Então, várias formas de você manifestar o ódio. Vamos de novo. Espera que eu me perdi agora. Está em qual? Versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor,
que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que coisa! Dar a vida pelo irmão, isso é passado. Isso não vale para hoje. Dar a vida pelo irmão, imagina, tem tempo nem de cumprimentar o irmão, não tem tempo nem de dar um abraço no irmão, não tem tempo nem coragem de dizer que ama o irmão. Dar a vida pelo irmão, isso aqui é utopia. A palavra de Deus é utopia? Dar a vida pelo irmão. Esse é o tipo de motivação e de sentimento que Deus quer que você tenha pelo seu irmão. Continuando. Ora, no 17, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, com ações, com atitudes reais. Não é aquele quando canta aquele hino, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Vai, todo mundo abraça, e abraça, e abraça, abraça. Acabou, não quer nem saber do irmão. Sabe nem o nome direito do irmão. Acabou, morreu ali. Acabou a manifestação do amor. Acabou ali. Não tem tempo para ouvir o irmão, não sabe de nada. Sabe? E não quer... acabou o envolvimento. E não vê a hora que termina o culto para sair correndo para não ter que falar com o irmão. Cansa. Né? Então não quer falar. Do 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque é nisto, que está no 19, é nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizemos o nosso coração. Você vai saber se você está do lado do assassino ou está do lado da verdade. Por esse sentimento que te move dentro de você, que é o amor de Deus, o amor pela igreja. Não, eu vou para a igreja porque eu quero... Tenho um problema no trabalho, tenho um problema na casa, tenho um problema nisso, tenho um problema na saúde, tenho um problema no meu relacionamento, eu tenho um problema nisso. Eu vou para a igreja porque eu quero resolver os meus problemas. É os meus problemas. Pastor, eu quero orar primeiro da fila, ora, pum, embora, acabou. De que lado você está? Da verdade ou da mentira, do assassino? Como a pastora fala, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu vou falando logo, para ninguém ficar com raiva de mim. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é o apóstolo do amor que está falando. Para que você esteja na verdade. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Olhe para o propósito que Deus tem para a igreja e para o corpo, e você como membro do corpo de Cristo, como fator agregador do corpo de Cristo, como fator de união e de unidade do corpo de Cristo. Cada um, não pense que você não tem participação nisso. Cada um de nós, se você é membro, a não ser que você não seja membro de Cristo, do corpo. Se você não for membro do corpo, você está fora disso. Mas se você é membro do corpo, você tem responsabilidade por isso e de coibir isso. Amém? Então, esteja do lado da verdade. Outra coisa, no 3:23, é o mandamento direto de Jesus para nós. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Há dúvida com relação à vontade de Deus e à vontade de Jesus sobre isso? Há dúvidas? Então, vamos seguir em frente. É um mandamento explícito do Senhor. Mais uma coisa, mais uma prova de que você é nascido de Deus. Este fato, olha quantas coisas que fala do amor,
da unidade da igreja, quantas provas de que você realmente é de Deus, de que você realmente está do lado certo, de que realmente você está agindo certo. Quantas referências, quantas provas numa carta pequenininha, que nem essa, 5 capítulos apenas. Nós estudamos todos os versículos lá no retiro, lemos ela inteirinha. Olha quanta coisa Deus nos fala aqui. Agora a Bíblia está recheada disso. A Bíblia está recheada disso. Não é só aqui, nós ficamos concentrando só aqui, por causa do tempo que nós temos. Prova de que você é nascido de Deus. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros. De novo. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus te dá o recurso para isso. Ah, não consigo, é mais forte do que eu, por mais que eu tente, é uma pessoa muito difícil. Agora imagina Deus olhando lá, nós, né? É tudo fácil aqui, todo mundo aqui é facinho. Todo mundo aqui é fácil para Deus. Fácil de Deus tratar, fácil de Deus moldar, fácil de Deus resolver. Tudo é fácil. Todos somos fáceis. Todos nos achamos muito fáceis de se relacionar. Todos nós. Como se isso fosse verdade. Deus dá um duro danado com cada um de nós para nos moldar, nos transformar um pouco melhor. Nos faz pessoas realmente segundo o coração dele. Agora, Deus nos dá o recurso também para amar o nosso irmão. Jesus nos dá o poder dele, o amor dele. Quando você nasce de novo, que esta é a prova de que você é nascido de novo, quando você nasce de novo, ele te dá a divina semente, o poder de Deus, o amor de Deus é implantado dentro do seu ser. Agora, não deixe que os espinhos abafem. Não deixe que os seus problemas abafem. Não deixe que as suas preocupações, o seu eu, abafe essa semente que foi plantada dentro do seu coração. Deixa que ela cresça. Não deixe o diabo colocar os espinhos, colocar as coisas, para que você seja, ao invés de um fator agregador, um fator desagregador no meio do povo de Deus. Escutando o que não deve escutar também. Ouvindo o que não deve ser ouvido também. Infelizmente tem muita gente que liga, nem está nem aqui, mas liga. Se não está aqui, esquece. Se quer que a gente esqueça, que te apaga de tudo quanto é meio de comunicação, então esqueça de nós também. Não fique ligando para um e para outro e falando isso e falando aquilo e a gente dando ouvido. O que você está fazendo? Sendo o quê? Conivente. Conivente com isso. Corte o mal pela raiz. Não deixe que esses espinhos abafem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Corte de vez isso. Deus não te colocou aqui, eu não tenho dúvida de que Deus me colocou aqui nesse lugar. Não tenho dúvida disso. Deus me colocou aqui e Ele quer que eu frutifique aqui. Que eu cresça aqui. Que eu seja abençoado aqui. Não quero saber dos outros. Quero saber daquilo que Deus tem para mim. Mas, vamos seguindo aqui. Isso também é a base para o seu crescimento espiritual. 4:12. Já lemos o 4:12? Não. 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Mais uma prova da presença de Deus na sua vida. Você quer Deus na sua vida? Quer Deus na sua vida? Quer Deus presente na sua vida? Claro, Ele nos protege, nos guarda, nos livra aí de sermos almejados. Nós estávamos discutindo hoje na escola bíblica, né? A gente sai de manhã, está exposto ao mundo.
sai para casa para trabalhar, está exposto ao mundo. A gente vê aí coisas malucas acontecendo, o cara caiu uma bacia, uma privada na cabeça do cara lá no estádio, o cara morreu. Você vai imaginar que você vai sair de casa e vai levar um negócio desse na cabeça? Uma loucura. Quantas coisas assim, bobas e coisas malucas que acontecem no nosso dia a dia. Então nós queremos a presença de Deus na nossa vida para nos guardar? Amém, queremos. Olha aqui o que fala. Para você garantir a presença de Deus, está aqui o segredinho, mais uma prova. No 12, né, que nós lemos. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, o que acontece? Deus permanece em você. E o seu amor em nós é aperfeiçoado e você vai crescer espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente ou quer ser sempre um menino espiritual? Crescer. Deus não te chamou para ser um crente carnal. Deus não te chamou para ser um crente menino. Deus te chamou para ser um crente espiritual, um crente maduro. Um crente maduro. Um menino é agitado como as ondas do vento, para lá e para cá, para lá e para cá. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser um adulto espiritual. Um adulto espiritual, maduro espiritualmente. Isso porque Deus quer te usar. Quer te usar. Não importa se você está começando hoje, começou ontem, começou há 40 anos atrás. A vida com Deus é de um constante crescimento. Constante crescimento. Constante crescimento. Até a hora que você para de crescer. Que hora é essa? Quando você morrer ou quando Jesus voltar. Como nós cantamos hoje aqui. Só existem 2 pontos. Até isso, enquanto isso não acontecer, você tem que se aperfeiçoar em Deus. Crescer em Deus. Crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora exige esforço. Isso exige esforço. Quero abrir com vocês lá em Efésios 4. Isso não acontece naturalmente, não. Exige esforço da sua parte. Efésios 4. Exige empenho da sua parte para mudar. Exige esforço da sua parte para mudar. Se você não se empenhar, amanhã tudo vai continuar como antes. Depois da manhã, tudo vai continuar como sempre foi. E você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que sempre fez, falando do jeito que sempre falou, agindo do jeito que sempre agiu. Isso exige esforço. A palavra de Deus diz: exige empenho da sua parte e da minha parte. 4, 1 a 6. Mais Paulo aqui agora, rogando, clamando, né? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Exige esforço. Não é só um esforcinho qualquer. É um esforço diligente. Um esforço diligente, um esforço cuidadoso, um esforço atencioso, um esforço empenhado. Não é um esforcinho qualquer.
tentei e não consegui, deixar para lá. É um esforço diligente, com toda humildade. Vamos repetir: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. É fácil? Não. Senão não mandava suportar, né? Não é fácil. Estou dizendo que é simples. Mas é ordenado. É obrigação. É determinação. É mandamento do Senhor. Se você é um servo do Senhor, o que um servo faz quando o Senhor manda? Obedece. Obedece. Esforce-se neste caminho. Eu concordo, é muito bom, tal, não sei o quê, mas não faz nada. E na primeira oportunidade que tem, para não deixar ser um instrumento do diabo, não. Solta o verbo. Está se esforçando? Nem um pouco. E o que mais Deus quer aqui de nós aqui? O nosso crescimento e maturidade espiritual no 11, no 4:11. E ele mesmo, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como o quê? Meninos. Deus não quer você um menino espiritual. Deus quer você uma pessoa adulta espiritualmente, uma pessoa madura espiritualmente, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Deus levantou a igreja, levantou os mestres, levantou os evangelistas, os apóstolos, os profetas, os pastores, com um propósito de aperfeiçoamento do corpo, para que chegasse o quê? Na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se você quer conhecer plenamente a Jesus, batalhe pela unidade da fé. Aceite o ensino que tem sido dado à igreja, pelos pastores, pelos mestres, e caminhe na direção da unidade da fé. Não seja mais, cresça. Deus fala, cresça, cresça, cresça. Não seja um menino espiritual, dando ouvido a toda a artimanha do inimigo. Não dê sua boca, não dê seu ouvido, não dê seus sentimentos para o inimigo. Cresça no conhecimento, para você conhecer a Deus, a plenitude, desfrutar da plenitude da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhe nessa direção. Amém? E por último, eu queria ver com vocês algo que eu não entendia muito bem. Assim, como é que parecia ser algo utópico. Mas depois de tudo isso que a gente vê aqui, de toda esta orientação, pouca coisa que nós vimos. Nós vimos uma parte da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, desde a hora que Jesus está rogando pela nossa unidade, o apóstolo João falando, o apóstolo Paulo falando, todos eles falando sobre a questão da nossa unidade. Na palavra de Deus você vai encontrar isso o tempo todo. A gente consegue entender como vivia a igreja no começo, lá em Atos 4.
Atos 2, desculpa. Atos 2, 42. Você quer ver sinais e prodígios de Deus acontecendo na sua vida? Você quer ver sinais e prodígios de Deus acontecer na igreja? Então escute bem, você quer ver a vida sendo salvas? Você quer ver pessoas sendo alcançadas pela salvação? Seus familiares sendo salvos? Seus amigos sendo salvos? Seus vizinhos sendo salvos? Repare bem aqui o que acontecia com a igreja no começo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A gente olha isso aqui e fala, é utópico, né? Esse povo, maluco. Vendia tudo que tinha, dava tudo na igreja, dividia com todo mundo. Isso é uma utopia. A igreja perdeu isso. Durante o passar do tempo, a igreja, que somos nós, perdeu esse verdadeiro amor que contaminou poderosamente a igreja no começo. E a igreja sou eu e você. Estou falando da instituição. Estou falando de eu e você. É o que nós falamos aqui no começo com aquelas crianças, lá do retiro. Não queriam saber de mais nada. Se preocupavam com mais nada. Preocupado era estar, o bom deles era estar ali na presença de Deus. Não queriam saber de mais nada. Como Maria nos pés de Jesus. Não queria saber de mais nada. Não que Marta estivesse fazendo algo errado, não. Mas o principal era estar aos pés de Jesus. O principal que eu falo para você hoje. Ouça o que Jesus está te falando nesta noite. Não acho que essa palavra foi direcionada para esse ou para aquele. Essa palavra foi direcionada para mim. Deus falou demais comigo e vem falando comigo sobre essa questão. Essa palavra foi direcionada, você é corpo, é para você. Pai amado, Pai de misericórdia, nós sabemos, Senhor, que esta é a tua vontade, a unidade da tua igreja, a unidade do teu corpo. Nós somos aqui uma parte do teu corpo universal. E se nós não podemos demonstrar isso aqui nesse pequeno grupo, como queremos que o teu nome e como o teu poder alcance o mundo aí fora? Alcance essa cidade tão pervertida, essa cidade tão necessitada do teu amor e do teu poder. Pai amado, ó Pai de misericórdia, antes de mais nada queremos lhe pedir perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes, sem perceber, temos sido um instrumento do inimigo para separar, para criticar, para discriminar, para julgar, muitas vezes achando que estamos sendo apenas sinceros. Acabamos caminhando na direção contrária.
aquilo que o Senhor determinou e vimos aqui que o Senhor determina na tua palavra. Muitas vezes também tão preocupados com nós mesmos. Esquecemos de cumprir a nossa parte em agregar, em unir o teu corpo e a tua igreja. Participando com um pouquinho do nosso amor, aquele amor que o Senhor colocou dentro dos nossos corações. Ó Senhor da glória, venha nos capacitar, Pai, a sermos uma igreja, a sermos parte do corpo, parte do edifício, que glorifica o teu nome. Eu não tenho que esperar por ninguém, por esse ou por aquele. Se aquele fizer, eu vou fazer. Olha, falou, mas aquele não está fazendo, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero, Senhor. Jesus, eu quero fazer a minha parte. Eu quero fazer a minha parte aqui na tua igreja. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor, neste propósito. Espírito Santo de Deus. Como o Senhor não faz acepção, e o Senhor habita em mim, eu declaro também que eu não farei mais acepção, não terei mais preferências, não abrirei mais a minha boca para criticar esse ou aquele. Trabalharei pela unidade, destruindo os laços do inimigo, desfazendo os laços do diabo. Me ajuda nesse propósito. Senhor, nós queremos ver os milagres e prodígios aqui no nosso meio. Queremos vidas sendo salvas, queremos ver vidas sendo alcançadas pelo teu amor e pelo teu poder. Nos ajuda neste propósito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.